20 de janeiro comemoramos o Dia do Farmacêutico, o profissional a quem recorremos principalmente às pressas quando precisamos de algum medicamento. E você sabia que eles têm até padroeira? A padroeira dos farmacêuticos é a Santa Gemma Galgani, que por ter uma história assim correlacionada com a profissão, foi escolhida por um grupo de farmacêuticos de São Paulo, na verdade Botucatu, em 1945. Ela era filha, na verdade ela é italiana, filha de farmacêutico, e teve uma relação íntima com a profissão porque ajudava o pai nas preparações medicinais. A história conta que ela realizou vários milagres depois de morta e ela foi beatificada, se eu não me engano, em 1933. Então, na verdade, ela foi escolhida por essa relação. Ela é filha de farmacêuticas, trabalhava com preparações medicinais. O dia 20 de janeiro foi escolhido como data nacional para a comemoração do Dia do Farmacêutico, porque coincide com a data de formação da Associação Brasileira dos Farmacêuticos, que aconteceu em 1916. Quando surgiu a profissão, medicina e farmácia eram exercidas pelo mesmo profissional. Por questões éticas, foi necessário romper o vínculo. No século X, mais ou menos, começou a surgir na Europa também, né, as chamadas boticas naquela época. E os boticários, eles tinham esse papel de diagnosticar e curar as doenças. À medida que o tempo foi passando, o número das boticas, né, na época não chamavam-se farmácias, foi crescendo muito e começou a haver a necessidade de desvincular isso. Um rei da França que estabeleceu, mais ou menos no século XVIII, a necessidade de distinguir, né, a partir desse momento, aquele que diagnosticava as doenças não podia mais fazer as preparações medicinais e comercializar. Daí em diante surgiu o farmacêutico como uma profissão distinta da medicina. No Brasil, na verdade, a gente vê os primórdios de farmacêuticos com os próprios curandeiros, né? Vindos das naus, das caravelas, portugueses, franceses. Geralmente vinha alguém que trazia alguns medicamentos, algumas preparações e tinha um conhecimento sobre preparação com plantas mesmo, né? Então você vê também esses primórdios. À medida que o tempo foi passando, surgem as primeiras escolas de farmácia, na verdade a primeira em Minas Gerais, a Escola de Farmácia de Ouro Preto, que é muito tradicional, muito renomada até hoje. E aí começa a formação dos primeiros farmacêuticos no Brasil. Posteriormente em São Paulo, então o Brasil fica com essas duas escolas de farmácia, até que a profissão se expande a tal ponto que a gente começa a ver um número maior de farmacêuticos. Além da antiga expressão boticas, ouvimos também a palavra drogaria. Sabe qual é a diferença entre elas? As boticas elas eram exclusivas para comercializar, na época, não medicamentos nem industrializados, mas aquelas misturas medicamentosas que eram feitas com plantas medicinais. Com o passar do tempo, surge a Revolução Industrial, surgem os medicamentos industrializados. A farmácia era conhecida por comercializar esse tipo de produto, mas depois surgem as drugstores, né? As drogarias agora elas passam a comercializar outros produtos que não são medicamentos. Então essa é a principal diferença. Mas é importante dizer que a população precisa reconhecer a própria drogaria como um ambiente de saúde e ver o farmacêutico como um profissional de saúde que eu considero que seja o profissional mais acessível para a população. É fácil você entrar numa farmácia e encontrar um farmacêutico, até porque, por lei, enquanto a farmácia estiver aberta, o farmacêutico tem que estar presente dentro da farmácia. E hoje, esses estabelecimentos, eles contam com os consultórios farmacêuticos. Então, a população ela tem o direito de se consultar com o farmacêutico para discutir sobre aquele medicamento que foi prescrito para ela. É muito importante que, apesar de ter uma distinção hoje, né, entre as profissões médica e farmacêutica, mas é importante que os profissionais trabalhem em consonância para que a farmacoterapia, né, o tratamento do paciente seja discutido da melhor maneira possível. Por quantas vezes você saiu de um consultório médico com uma receita na mão sem entender nada do que estava escrito, mas com a certeza de que o farmacêutico iria desvendar o mistério? Mas ele faz muito mais que decifrar receitas e vender medicamentos no balcão. Ele é também um generalista que engloba várias áreas de atuação. Em 2012,
foi promulgada o que a gente chama de DCN, Diretrizes Nacionais Curriculares, que estabeleceram que todos os cursos de farmácia do Brasil deveriam formar profissionais generalistas. Antigamente, você escolhia se você ia para a área de análises clínicas, a área de drogarias, né, de farmácia, o que a gente chama de dispensação, ou se você ia para a área de hospitalar, industrial. Hoje não. Hoje o profissional ele sai com conhecimento básico de todas as áreas e depois pode se especializar numa área específica. Com isso, o profissional farmacêutico ele ganha a capacidade de atuar em mais de 136 áreas diferentes. Você tem as grandes áreas, como essas que eu citei, análises clínicas, indústria, drogaria, manipulação de medicamentos, alimentos, porque o farmacêutico também pode atuar em indústrias de alimentos. E você tem as sub-áreas relacionadas a essas, né? Então, você tem farmacêuticos hoje trabalhando intimamente com pesquisa, como é o meu caso, eu trabalho com pesquisa em doenças infecciosas e parasitárias. Você tem farmacêuticos na área industrial, tem farmacêuticos na área de alimento, como peritos criminais, então é muito amplo. E para quem deseja ser o farmacêutico, Pedro dá alguns conselhos. Eu diria que, primeiramente, ele tem que gostar de química e biologia. Durante o curso, a formação do farmacêutico exige um conhecimento muito aprofundado na área da química, porque você vai trabalhar diretamente com a formação do medicamento. O farmacêutico é o profissional que hoje entende mais de medicamento do que qualquer outro profissional da saúde. Ele vê desde o medicamento, da extração do princípio ativo na planta, até a industrialização do medicamento, passando pelos processos de farmacoterapia. Então, para você entender isso, você precisa saber de química. Você tem que ter um espírito humanitário também, porque lidar com a saúde da população, principalmente num país como o Brasil, em que nós temos tantos problemas de saúde pública, você precisa também ter essa característica humanitária para que você possa lidar com a população de uma forma... Assim, eu costumo dizer que além de farmacêutico, você tem que ser um pouquinho de psicólogo, você tem que saber conversar, você tem que saber lidar com a população mesmo.